Nada dói tanto quanto perder algo que parecia finalmente fazer sentido. Existem momentos em que tudo está caminhando bem. Cada detalhe parece alinhado. Cada passo parece seguro. Cada oportunidade parece construída sob medida. Você olha para o futuro e, pela primeira vez em muito tempo, acredita que agora vai. O coração se enche de esperança. A mente começa a descansar. A vida parece entrar nos trilhos. De repente, sem aviso, a porta se fecha. A promoção não vem. O contrato não se concretiza. O relacionamento que parecia sólido se rompe. O trabalho que sustentava sua vida desmorona. A chance que parecia evolução se dissolve no ar. A sensação imediata é de injustiça. O coração tenta entender onde errou. A mente procura explicação para algo que parecia tão perfeito. E quando nenhuma resposta aparece, surge a pergunta que corrói por dentro. Por que isso aconteceu justamente agora? O que faltou? O que eu deveria ter feito diferente? Só que existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer, mas que o céu revela a quem precisa dela. Algumas das maiores proteções de Deus chegam disfarçadas de perda. O que você chamou de fracasso foi livramento. O que você viu como rejeição foi cuidado. O que caiu das suas mãos não caiu por acaso. Foi tirado. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Ele viu intenções escondidas, decisões internas, palavras ditas pelas costas, combinações feitas sem que você soubesse. Ele enxergou humilhações preparadas para amanhã, quedas organizadas para daqui a alguns meses, traições que desabariam sobre você no tempo mais vulnerável. E antes que tudo isso chegasse, a porta se fechou. Não porque você não merecia, mas porque você merecia muito mais do que aquilo se tornaria. Você viu uma oportunidade. Deus viu uma armadilha. Você viu evolução. Deus viu destruição. Você viu estabilidade. Deus viu adoecimento. E por isso, Ele te tirou. Por mais duro que seja reconhecer, a porta que parecia perfeita era exatamente a porta que não poderia permanecer aberta. O céu não erra quando interrompe algo. Ele protege. Ele corta pela raiz o que, no futuro, roubaria sua paz, sua dignidade, sua saúde emocional, sua consciência espiritual. Existem caminhos que começam bonitos, mas terminam destruindo quem você é. Existem oportunidades que brilham por fora e apodrecem por dentro. Existem pessoas que sorriem para você enquanto planejam usá-lo. Deus viu tudo isso antes que você fosse ferido. Por isso Ele interveio de forma que você não entendeu na hora. A perda não foi punição. Foi misericórdia. E agora você entende. O que desmoronou de repente não estava sendo tirado de você. Você estava sendo tirado do perigo. A vida não te arrancou de um caminho que parecia perfeito. Deus te resgatou antes que ele se transformasse na pior história da sua vida. E esse é o ponto onde tudo começa a mudar. Porque quando você percebe que a porta fechada foi livramento, o coração deixa de carregar culpa e começa a carregar gratidão. O peso da perda se torna leveza de proteção. A dor se transforma em entendimento. E surge dentro de você uma pergunta nova, cheia de esperança. Se Deus me tirou disso, o que Ele está preparando para mim agora? Essa resposta começa a aparecer no próximo passo da sua jornada. A porta, que se fecha. Quando tudo parecia caminhar bem. Quando uma porta se fecha no momento em que tudo parecia caminhar perfeitamente, o impacto emocional é devastador. O coração sente como se tivesse levado um golpe pelas costas. A mente tenta compreender como algo tão alinhado pôde ruir tão rápido. É um choque que paralisa, porque ninguém espera que o que parecia evolução se torne perda. Só que existe algo muito mais profundo acontecendo por trás da superfície. Nada é interrompido sem propósito quando Deus está à frente. Ele não age por acaso. Ele não desfaz caminhos por descuido. Quando uma porta se fecha no auge, é porque o céu viu o que você não viu. Existem portas que brilham, mas não protegem. Existem caminhos que começam suaves e terminam sombrios. Existem oportunidades que aos olhos humanos parecem perfeitas, mas aos olhos de Deus carregam riscos que você ainda não tem maturidade para perceber. Antes de a humilhação te alcançar, antes de a injustiça te envolver, antes de a traição se manifestar, Deus fecha o que você estava prestes a abraçar como vitória. Ele viu combinações feitas contra você, decisões preparadas para te prejudicar,
palavras ditas à sua revelia, intenções ocultas que destruiriam sua confiança e sua paz. Ele viu desequilíbrios emocionais, manipulações, ambientes tóxicos, pressões que te quebrariam por dentro. Ele viu tudo antes que você sofresse. A porta não fechou porque não era boa. Fechou porque não era segura. Fechou porque te adoeceria no futuro. Fechou porque te afastaria do propósito. Fechou porque havia algo por trás daquela aparente oportunidade que desmoronaria sua alma por dentro. O que você chamou de atraso, o céu chamou de proteção. O que você enxergou como injustiça, Deus definiu como cuidado. Quando Ele fecha uma porta que você queria atravessar, é porque sabe que do outro lado havia um peso que você não suportaria carregar. É aqui que nasce a clareza espiritual. Aquilo que você interpretou como rejeição era na verdade a mão de Deus te impedindo de entrar em um lugar que arruinaria sua identidade. Quando Ele interrompe, Ele salva. Quando Ele impede, Ele guarda. Quando Ele fecha, Ele está te livrando de algo que você jamais teria condições de enfrentar. E esse é apenas o começo da revelação. No próximo passo, você vai entender que o que parecia perda era, na verdade, a vitória que Deus colocou antes do perigo. O livramento, que você só entende muito tempo depois. Existem livramentos que só fazem sentido muito tempo depois. No momento em que a porta se fecha, a pessoa sente dor, perplexidade e até revolta, porque tudo parecia estar indo na direção certa. Só que Deus não age olhando apenas o presente. Ele enxerga o longo prazo. Ele vê o que está a 2 passos e o que está a 10 anos. Ele percebe o movimento das pessoas, o rumo que as situações tomariam, as intenções que estavam se formando nas sombras, os vínculos que seriam criados para te ferir no futuro. Ele não atua sobre o agora. Ele atua sobre o todo. Quando Ele te tirou daquela porta, Ele estava te protegendo de algo que estava prestes a acontecer e que você não perceberia até ser tarde demais. Deus viu humilhações sendo preparadas contra você, palavras que seriam usadas para te diminuir, decisões que te colocariam em posições de desgaste profundo. Ele viu oportunidades que se transformariam em exploração emocional, profissional ou espiritual. Ele viu quedas que aconteceriam de forma silenciosa, destruindo seu valor aos poucos. Ele viu alianças que te aprisionariam. Ele viu relacionamentos que começariam com promessa e terminariam com ferida. Ele viu ambientes que pareciam bênção, mas te adoeceriam no futuro. É por isso que a perda dói tanto. Ela vem no exato instante em que você acreditava que finalmente estava seguro. A interrupção fere, mas o impacto teria sido devastador se Deus não tivesse agido antes. Ele te puxou segundos antes do abismo. Ele te desviou instantes antes da queda. Ele te arrancou antes que a dor chegasse. Assim como fez com Daniel, quando o livrou da trama dos invejosos antes que fosse engolido por mentiras. Assim como fez com José, quando o tirou da família antes da tragédia que o destruiria. Assim como fez com São José, quando o moveu no momento exato para proteger Jesus. Assim como fez com São Bento, quando impediu que o veneno o destruísse. O mesmo Deus que interveio na vida deles é o Deus que interveio na sua. Ele livrou você de coisas que nunca saberá por completo. A batalha foi vencida antes que você percebesse que estava em guerra. A graça veio antes da dor. A proteção veio antes do golpe. O que você chamou de perda era, na verdade, a vitória mais silenciosa e mais profunda que Deus já te deu. E é nesse ponto que tudo muda. Porque depois de entender que o livramento veio antes da queda, você começa a enxergar com outros olhos o próximo capítulo. Deus ouviu conversas que você nunca ouviria, mas que definiriam o rumo da sua vida. Ele ouviu conversas que você nunca ouvia. Chega um momento em que a verdade espiritual se revela com força. Não foi apenas livramento de circunstâncias, não foi apenas proteção emocional. Foi intervenção direta de Deus porque Ele ouviu e viu o que você nunca teria acesso. Ele ouviu conversas onde seu nome foi citado sem respeito. Ele viu decisões tomadas nos bastidores que te prejudicariam. Ele percebeu acordos que te colocariam em desvantagem. Ele identificou combinações feitas para te usar enquanto fosse conveniente e descartar você quando não servisse mais. Ele testemunhou comentários que tentariam manchar sua história, sua competência, sua reputação. Essas conversas aconteceram longe dos seus olhos. Você não estava na sala. Você não tinha como saber.
Você acreditava estar sendo valorizado, respeitado, incluído. Mas enquanto você trabalhava, se dedicava, confiava, outras pessoas planejavam rotas para limitar seu crescimento ou até apagar sua presença. Deus ouviu cada palavra. Deus entendeu cada intenção. Deus mediu cada movimento. E antes que isso caísse sobre você como peso, Ele te tirou. Isso vale para empresas, relacionamentos, sociedades, amizades, projetos e parcerias. Quantas vezes você acreditou que estava prestes a viver uma grande fase ao lado de alguém, sem saber que aquela pessoa conversava com outros para te diminuir? Quantas vezes você se entregou a um trabalho, sem saber que dentro da empresa já havia quem planejava a sua queda? Quantas vezes você confiou em alguém que sorria para você na frente e tramava contra você por trás? Quantas vezes você achou que aquela oportunidade te levaria ao crescimento, sem saber que, mais cedo ou mais tarde, ela te esmagaria? Deus viu tudo. E antes que aquilo se tornasse ferida, Ele fechou a porta. Não porque você não era bom o suficiente, não porque você não era digno, mas porque Ele não permitiria que você fosse exposto a um ambiente onde sua alma seria ferida, sua dignidade seria violada, sua identidade seria corroída, sua paz seria sequestrada. É por isso que a porta fechada não pode ser interpretada como fracasso. Ela precisa ser vista como filtro do céu. Deus não tirou o trabalho, tirou você da injustiça. Deus não tirou a oportunidade, tirou você do dano. Deus não retirou a pessoa, retirou você da dor que viria dela. E quando o céu remove você antes que a ferida chegue, a proteção é maior do que você imagina. Você não sabe o que Ele te poupou. Você não tem ideia do desastre emocional, espiritual ou físico do qual Ele te livrou. E quando Ele livra do que você nunca verá, Ele abre espaço para o que sempre esteve preparado para você. A próxima etapa revela exatamente isso. Deus não apenas te tirou de um lugar errado, Ele está te posicionando no lugar certo. O reposicionamento que muda a sua história. Existem mudanças na vida que não são resultado de planejamento humano. São movimentos que Deus realiza de forma tão precisa que, se a pessoa soubesse o que estava sendo construído nos bastidores, não choraria pela porta que se fechou. Choraria de gratidão, porque nada é aleatório quando Deus começa a reposicionar a história de alguém. O que você chamou de fim foi, na verdade, o início de um capítulo que você jamais teria coragem de escolher sozinho. Deus não apenas te retirou de um caminho perigoso, Ele te recolocou na rota daquilo que realmente pertence ao seu destino espiritual. O reposicionamento de Deus acontece de forma inesperada. Primeiro, Ele remove você do lugar onde a alma estaria ameaçada. Depois, Ele começa a remover pessoas, ambientes e situações que impediriam seu crescimento. Em seguida, Ele aproxima novas relações, novas oportunidades, novos caminhos que você não veria enquanto estivesse preso ao que acreditava ser perfeito. A porta que se fechou não foi um recado de derrota. Foi um sinal de que a rota estava mudando. O que parecia estabilidade era apenas um desvio temporário daquilo que Deus escreveu para você desde o princípio. Olhe para as grandes histórias bíblicas. Nenhuma mudança importante aconteceu de dentro da zona de conforto. José precisou ser retirado de sua casa para se tornar governador do Egito. Davi precisou ser esquecido pelos homens para ser lembrado por Deus. Moisés precisou ser afastado do Egito para depois libertar o povo. A cruz precisou acontecer para que a ressurreição viesse. Todos eles viveram reposicionamentos que no início pareciam perdas irreparáveis, mas eram apenas movimentos celestes, preparando o terreno para algo maior. Assim também acontece com você. O emprego perdido, o contrato que caiu no último segundo, a relação que desmoronou, o caminho que se fechou, nada disso foi acaso ou falha. Foram deslocamentos estratégicos. Deus estava retirando você de um lugar onde sua alma murcharia, para colocá-lo em terreno onde sua vida floresceria. Ele não trabalha com substituições pequenas. Ele trabalha com elevação. O que ele prepara nunca é inferior ao que tirou. Sempre é superior. Sempre é mais profundo. Sempre é mais alinhado à missão que ele confiou ao seu coração. É por isso que muitos só percebem a grandeza da providência divina quando olham para trás. Porque, de repente, aquilo que parecia injustiça dá lugar à compreensão. Aquilo que parecia atraso se revela avanço. Aquilo que parecia destruição se torna fundação.
O reposicionamento de Deus não é uma correção na sua rota. É o reposicionamento da rota inteira. Ele te leva para onde você não chegaria se dependesse apenas de suas escolhas. Ele abre caminhos que a sua força não abriria. Ele coloca pessoas que sua trajetória não encontraria. Ele faz convergir situações que a sua inteligência não saberia articular. Você não foi retirado de algo pequeno. Você está sendo conduzido para algo grande. Deus não fecha uma porta para te deixar do lado de fora. Ele fecha para te mover para um lugar que combina com quem você é e com quem você ainda vai se tornar. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. Aquilo que se rompeu estava limitando a história que Deus precisava destravar dentro de você. O reposicionamento não é perda. É promoção. É propósito. É preparação. E é justamente esse entendimento que abre espaço para o próximo capítulo, onde a verdade final é revelada. Nada do que caiu foi perda. Tudo foi providência. A verdade que o céu revela. Não foi perda, foi providência. Chega um momento em que o coração finalmente entende aquilo que o céu tentou mostrar desde o início. O que você viveu não foi derrota, não foi falha, não foi incapacidade. Foi proteção, foi cuidado, foi intervenção direta de Deus. A porta que caiu não era o fim de uma oportunidade. Era o início de um livramento que você não sabia que precisava. Tudo o que desmoronou diante dos seus olhos estava sustentado por conversas, intenções e movimentos que você nunca teria acesso. E por isso, Deus precisou agir primeiro. Ele te poupou de dores que você não suportaria, de quedas que te marcariam para sempre, de humilhações que eles estavam preparando e você só descobriria quando fosse tarde demais. Neste ponto da jornada, a pessoa percebe que Deus operou em níveis muito mais profundos do que imaginava. Não foi apenas livrar você de uma pessoa errada ou de um caminho perigoso. Foi livrar sua alma de se contaminar, de se perder, de se quebrar por dentro. A porta que se fechou evitou que sua dignidade fosse violada, que sua paz fosse roubada, que sua saúde emocional fosse destruída, que seu espírito fosse esmagado. Deus não tirou a oportunidade. Deus tirou você do caminho do dano. E quando Ele faz isso, é porque aquilo que parecia bênção se tornaria prisão, e aquilo que parecia avanço se tornaria um peso carregado por anos. Deus te livrou de ambientes onde você seria explorado, de pessoas que te usariam enquanto fosse útil e te descartariam quando encontrassem outra opção, de propostas que te dariam brilhos momentâneos e feridas permanentes. Ele te retirou de mesas onde seu nome seria diminuído, onde sua fé seria ridicularizada, onde sua luz seria apagada para não incomodar quem vive em escuridão. Ele te livrou de humilhações que estavam sendo planejadas. Ele te livrou de injustiças que estavam sendo articuladas. Ele te livrou de decisões que aconteceriam sem que você fosse consultado. Ele te livrou de quedas que destruiriam o que você construiu ao longo de toda a vida. Ele te livrou até mesmo de situações que ameaçariam sua integridade física, emocional, profissional e espiritual. A verdade é simples e profunda. O que você chamou de perda foi Deus te puxando segundos antes do impacto. O não que você recebeu foi o grito de amor do céu dizendo: eu não vou permitir que você entre nesse lugar. O atraso que você lamentou foi a mão de Deus desacelerando o que te faria mal mais adiante. O corte inesperado não foi corte. Foi costura espiritual. Foi Deus alinhando sua vida ao que Ele sonhou para você desde antes da sua existência. Quando essa revelação toca o coração, tudo muda. A mágoa da porta fechada se transforma em gratidão. A frustração se transforma em paz. A sensação de injustiça se transforma em clareza espiritual. O que antes parecia caótico agora se revela ordenado pela mão de Deus. O que parecia injusto agora se revela misericordioso. A ferida vira testemunho. A perda vira livramento. A interrupção vira propósito. E então o coração entende, com maturidade e profundidade. Deus não tirou sua oportunidade. Deus guardou você. Deus não retirou um caminho. Ele abriu um destino. Deus não permitiu que você entrasse em algo perfeito. Ele te protegeu de algo que te quebraria. E toda essa proteção tem um único objetivo: preparar você para viver aquilo que sempre foi seu em Cristo. É por isso que agora, entendendo tudo o que o céu fez por você, você está pronto para entrar no encerramento desta mensagem. A certeza de que a porta que Deus abre, ninguém fecha.
A porta que Deus abre, ninguém fecha. Chegar até aqui significa que algo profundo já começou a acontecer dentro de você. As peças começam a se encaixar, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a sua visão espiritual foi aberta. Agora você entende que nada do que caiu da sua vida caiu por acaso. As perdas não foram aleatórias. Os cortes não foram cruéis. Os desvios não foram injustos. Tudo estava sendo alinhado por um Deus que nunca perde o controle, nunca se atrasa, nunca abandona e nunca permite que um filho caminhe rumo ao próprio abismo, quando ele sabe o que está escondido atrás de uma porta aparentemente perfeita. Quando Deus fecha algo, Ele não está te tirando do que seria bom, Ele está te afastando do que te faria mal. Ele não está reduzindo sua história, Ele está protegendo o que você ainda vai viver. Ele não corta capítulos para te punir. Ele corta capítulos para impedir que o enredo da sua vida seja contaminado por páginas que você não merece carregar. O coração humano só enxerga o agora, mas o céu enxerga a eternidade. E a eternidade sabe diferenciar o que é dom de Deus do que é armadilha pintada de oportunidade. A partir do momento em que essa compreensão nasce, algo poderoso acontece dentro da alma. A paz volta. A culpa desaparece. A sensação de fracasso se dissolve. Você deixa de se perguntar, por que aconteceu comigo? E passa a declarar, ainda bem que Deus me livrou. O coração deixa de resgatar memórias que machucam e começa a enxergar propósitos que curam. Você sai do lugar de vítima das circunstâncias e entra no lugar de alguém conduzido pela providência. Você percebe que não estava sendo punido, estava sendo protegido. Não estava sendo retirado, estava sendo guardado. Não estava sendo deixado para trás, estava sendo colocado na frente do que realmente importa. E é exatamente aqui que a verdade mais importante emerge. A porta que Deus abre não tem concorrência. Não existe manipulação humana capaz de fechá-la. Não existe inveja capaz de trancá-la. Não existe injustiça capaz de impedir. Não existe atraso capaz de anulá-la. O céu não precisa pedir permissão para mover sua vida. Deus não negocia com a maldade. Ele não consulta opiniões antes de abençoar um filho. Quando ele decide abrir, nada resiste. Porque o que ele prepara não se apoia em circunstâncias, mas em promessa. E promessa de Deus não depende de força humana, depende de fidelidade divina. Por isso, você não precisa temer o futuro. O que é seu não será tomado. O que é seu não será desviado. O que é seu não se perderá por escolhas de terceiros. O que Deus escreveu para você, ninguém reescreve. Ninguém altera. Ninguém interrompe. As portas que Ele abre permanecem abertas até que você atravesse por elas. E quando você atravessa, você percebe que tudo o que caiu antes era apenas o caminho sendo limpo, a rota sendo ajustada, a vida sendo alinhada ao propósito. Agora você sabe. Deus não tirou. Deus guardou. Deus não destruiu. Deus reconstruiu. Deus não interrompeu. Deus protegeu. E todas as vezes que algo parecer sair do controle, você poderá lembrar desta verdade. Não foi perda, foi providência, foi amor, foi livramento. Que a sua oração final seja um gesto de entrega real. Senhor, conduz meus passos para onde minhas forças não alcançam e guarda-me de tudo o que minha visão não consegue perceber. Porque quem caminha pelas portas que Deus abre, nunca precisa temer as que Ele fechou. Sua história está nas mãos certas. E nessas mãos, nada se perde. Tudo se transforma em redenção.